E aí, galerinha, massa do terceiro ano, tudo jóia? Beleza? Olha só, vamos começar o livro 4, certo? Matemática 2, né? Ainda na geometria para variar, geometria plana, tá? Beleza? Ok? E aí, o que é que a gente vai ver agora? Estamos já finalizando a geometria plana, mas ó, circunferência e círculo, propriedades e relações métricas. Então, primeiro, o que é uma circunferência, só para a gente revisar, é o conjunto dos pontos coplanares equidistantes a um ponto fixo, que é o centro, está aqui, ó. Os principais elementos são o raio, o diâmetro, que é 2 vezes o raio, o comprimento, que é 2πr, não é? Certo? 2πr, tem algumas pessoas que falam 2π raio, inclusive dizem que é a quantidade de moleques que cabem dentro de uma circunferência 2π raio, né? Eu já acho que a circunferência, por ser essa coisa preta, a gente podia pensar mais numa pizza, é a borda da pizza, ó, olha a merda. Uma pizza de catupiry, lembra? A gente já falou essa bobagem aí, mas vocês lembrarem, tá valendo. Lembra? Ó, então a circunferência é essa parte escura, né? Uma aliança, por exemplo, é uma circunferência. Não tem área de circunferência. Círculo é a união de todos os pontos dentro dessa circunferência. Aí o círculo é preenchido, o círculo tem área. Então ele tem os mesmos elementos da circunferência, o raio, o diâmetro, e tem mais a área, que é πr ao quadrado, né? Como vocês já estão sabendo, tá? E é lógico que a circunferência tem um círculo ao redor, circunscrito a ele, né? Quando você quer desenhar um círculo, uma circunferência, você coloca uma moeda, que é o círculo, e contorna ela e obtém a circunferência que há em torno do círculo, tá bom? Beleza? Bom, até aí nenhuma novidade para a gente ter uma base do que é que a gente precisa nos casos de circunferência. Vocês vão ver que a gente vai ter umas 2 ou 3 aulas envolvendo circunferência e círculo, porque tem muitas propriedades e tem muitos detalhes. A circunferência você vai ter muitas figuras inscritas, circunscritas, então a relação dela com outras figuras, tá? Bom, posições relativas entre reta e circunferência. Existem 3 possibilidades. Quando você tem uma circunferência e uma reta, você pode colocar essa reta em 3 posições diferentes, no mesmo plano, certo? Os dois têm que ser no mesmo plano, que é, a reta pode ser secante, tangente ou externo. O que é uma reta secante? É essa primeira aqui, ó, essa reta que passa por dentro. Ela tem 2 pontos em comum, porque ela corta a circunferência aqui e aqui, certo? É a chamada reta secante. E esse pedaço que fica dentro da circunferência é chamado de corda. Tá legal? Corda. Não esqueça. Bom, o que é uma reta tangente? É aquela reta, ó, essa do meio aqui, ó, que passa tocando a circunferência em apenas um ponto. Ela tem apenas um ponto em comum. Tá legal? Certo? A gente vai ver isso de um outro jeito também na geometria analítica, né? Inclusive faz uns cálculos para achar esse ponto de tangência ou esses pontos de secância aqui. E a reta externa fica mais fácil da gente lembrar pela palavra, é aquela reta que está fora da circunferência, né? Veja aqui, ó, a distância do centro para a reta que é externa é maior do que o raio. A distância do centro para a reta que é tangente é exatamente igual ao raio. E a distância do centro para aquela reta secante é menor do que o raio, né? Tem essas relações aí que a gente vai ver mais adiante. Se não tiver que estudar isso agora, na geometria analítica a gente volta a estudar isso, tá bom? Muito bem, essas são as posições relativas. Agora, existem algumas propriedades da tangente a uma circunferência, né? Essas são as 2 principais. A primeira propriedade é essa que diz que toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, essa distância do centro para o ponto de tangência é sempre perpendicular, que é a distância mais curta, a distância perfeita é sempre perpendicular e é exatamente igual ao raio, não é? Como eu já havia falado no slide anterior. Beleza? Ok? Agora, e a segunda propriedade? Digamos que eu tenha o seguinte: se de um ponto P exterior a uma circunferência traçarmos um segmento PA, 2 segmentos PA e PB, eu vou mostrar aqui, tangentes à circunferência nos pontos A e B, esses segmentos PA e PB são congruentes, ou seja, são iguais. Veja, eu tenho a circunferência de raio R e tenho os pontos A e B fazendo parte da circunferência. Se eu traçar do ponto P para o ponto B uma reta, essa reta é tangente, veja que toca em um ponto. Se eu traçar de P para A,
também é uma reta tangente. E essas duas retas têm exatamente o mesmo tamanho. Essa distância de P para B e de P para A são exatamente iguais. Tá legal? Veja aqui, ó, por ser um ângulo de 90 graus, a gente cria dois triângulos retângulos, então dá para usar o teorema de Pitágoras aí e tudo mais, né? Então daqui saem muitas questões, tá bom? Ok? E as relações métricas na circunferência, as principais são essas aqui, ó. As da corda, certo? Essas são as chamadas duas cordas. Quando você tem duas cordas dentro de uma circunferência, veja que a fórmula que se pode usar, a relação é exatamente essa. Ó, esse ponto é o ponto de intersecção das duas cordas. Então, a gente pode fazer que esse pedaço, a gente vai dividir em 4 partes, né? Em 4 pedaços. Então, o produto dos pedaços de cada corda são iguais. Então, se eu multiplicar BE com AE, vai ser igual a CE vezes ED. Ou seja, os pedaços de cada corda, quando multiplicados, são iguais. Agora, você multiplica os pedaços de cada corda, tá? E quando eu tenho um caso de secante, ó, duas retas secantes. Veja, são duas retas que passam por dentro da circunferência e interceptam a circunferência em 2 pontos cada, né? A e B, C e D. Então, ó, semelhante àquilo ali, veja, quem é PA? Essa distância daqui para cá. E PB é o todo. Então, o pedaço vezes o todo são os dois pedaços vezes os dois todos, as duas secâncias são iguais. Veja, se eu multiplicar PA com PB é igual a PC vezes PD. Ok? Certo? E no caso de uma reta secante e uma reta tangente, que é esse caso aqui, ó, o terceiro. Veja o que acontece. É semelhante, ó. O PA, veja que a gente faz uma multiplicação de 2 aqui. Então, é como se eu multiplicasse PA vezes PA. Então, PA ao quadrado é igual a PC, que é o pedaço, vezes o todo, que é PD. Tá? Isso aí é deduzido usando um triângulo retângulo e tudo mais. Mas é isso que você tem que ver. Isso aqui é chamado de potência, quando você tem apenas a tangente. Então, a tangente, o pedaço que é tangente ao quadrado é igual ao produto dessa parte vezes o todo. Ok? Isso só vai ficar melhor quando a gente puder aplicar nas fórmulas, nas questões, melhor dizendo. E vamos a elas então. Ó, nós temos aí atividades, 4 questões da página 19, na página 19 e na página 20. A primeira questão, inclusive, foi do Enem. Não sei qual a data, mas foi do Enem, uma questão praticamente teórica. Na verdade, eu diria teórica, eu não precisei de cálculo para achar isso não. Veja, o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta de 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para as extremidades e são construídas de segmentos de retas paralelos e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Veja, estão aqui as raias, certo? E essa é a parte curva, né? E essa é a parte reta, que elas são sempre paralelas, essa distância é a mesma. Tá legal? Ok? Bom, aí, se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Vamos voltar para cá. Já devem ter observado a resposta, mas vamos voltar para cá. Veja só, eu não sei se vocês já perceberam, esse ano teria, inclusive, uma Olimpíada, né, foi adiada por causa da pandemia, mas quando você tem uma competição como essa aqui, vocês podem observar que os corredores, eles não partem da parte reta, eles partem dessa parte curva. E antes deles começarem, parece que esses daqui estão bem na frente. Imagina que um vai começar aqui, o outro vai começar bem na frente. Depois a gente vai ver por quê. Por que eles não partem do mesmo local? Veja só, quando é aquela competição de 100 metros, eles partem todos iguais, que vão correr aqui, ó, até aqui no máximo, certo? Ou seja, eles têm que partirem junto para um não ter mais vantagem que o outro. Mas no caso deles darem uma volta, 2 ou 3 aqui, quando eles partem dessa parte curva, tem que se fazer um cálculo, porque se você vai, digamos que o corredor vem por aqui e faz essa curva até aqui, ele tem um certo raio.
Mas quem partiu daqui e faz essa curva aqui, ó, ele tem um raio muito maior, ele vai fazer um percurso muito maior. Então, na hora da largada, já tem que ter dado essa diferença. Tipo, se esse parte daqui, o outro, o que vai fazer essa curva, tem que partir um pouco da frente. Porque quando eles chegarem aqui, eles têm que ter percorrido o mesmo percurso. Tá legal? Certo? Então, a resposta é isso aí, ó. De acordo com a construção das raias, o atleta 1, o que tiver na raia 1, ele vai ser beneficiado porque ele vai ter um raio bem menor para percorrer. Né? Dá até para fazer cálculo, mas não precisa. Aquele que tiver na raia menor, com raio menor, ele vai fazer um percurso bem menor. Então, por isso que eles não podem partir do mesmo local. Eles sempre partem um à frente do outro. Aqueles vão ficando nas raias mais separadas, eles vão ficando um pouco mais na frente para poder já fazer essa compensação. Ok? Segunda questão, essa tem um cálculo fácil também. Com um fio de arame, deseja secar dois jardins, um circular de raio 3 e um outro triangular cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Ou seja, os dois têm o mesmo comprimento, né? Quer dizer, têm o mesmo perímetro. Considerando π igual a 3,14 e arredondando para inteiros, a quantidade de arame necessária para cercar totalmente esses jardins em metro é igual a... Bom, o comprimento da circunferência, como é? 2πr. Substituindo na forma 2 vezes 3,14, vezes 3, aqui seria vezes 3, dá 2,84. Ou seja, para ele cercar um jardim circular, ele vai gastar 12,84 metros, certo? Só que ele vai cercar também o triângulo. Mas eu não vou calcular o perímetro do triângulo, porque a própria questão diz que é igual. Então, eu vou multiplicar por 2. Os dois jardins, apesar de serem figuras diferentes, têm o mesmo comprimento. Então, 2 vezes 18,84 dá 37,68. Como ele diz que é para arredondar, o mais próximo é 38 metros, letra D de demente. Certo? Ok? Penúltima questão. Olha só. Suponha que fosse possível dar uma volta completa em torno da linha do Equador, caminhando, e essa linha fosse uma circunferência perfeita na esfera terrestre. Nesse caso, se uma pessoa de 2 metros de altura desse uma volta completa na Terra pela linha do Equador, o topo da sua cabeça, ao completar a viagem, teria percorrido uma distância maior que a sola dos pés em aproximadamente... Bom, vamos pensar. Se você vai andar sobre um círculo, você vai dar uma volta, né? Os seus pés vão percorrer aquele círculo, mas a sua cabeça vai percorrer um círculo maior, ela está mais distante, não é? Tipo a questão anterior, aquela questão primeira do atletismo. A sua cabeça vai fazer um percurso que tem um raio maior, ou seja, aquele raio que vem até o seu pé, para chegar na cabeça, ela tem que contar com a sua altura, certo? Então, a gente fez um esqueminha que é o seguinte: seja R a medida da Terra na linha do Equador em metros. Tem-se que a distância percorrida pelo topo da sua cabeça é igual a... Veja só, primeiro, quando você dá a volta na linha do Equador, os seus pés vão andar 2πr, né? Porque é o comprimento normal, né? O comprimento da circunferência normal. Agora, a sua cabeça vai ter, além do raio, os 2 metros a mais, né? Porque ele diz que a pessoa tem 2 metros de altura, né? Com certeza não fui eu, só tenho centímetros de altura, certo? Fazendo os cálculos, ó, 2π, o raio vai ser raio mais 2, quando você multiplica dá 2πr mais 12,6, certo? Só que 2πr é o que andou os seus pés. Então, o que andou a sua cabeça a mais vai ser 12,6, né? Em consequência, sendo 2πr a distância percorrida pela sola dos seus pés, podemos concluir que o resultado é 12,6, ou seja, 2πr é o que andou os seus pés e esse 12,6 é a distância do seu pé à sua cabeça depois que dá uma volta, ou seja, seria naquela primeira questão que envolve os atletas, seria a segunda raia, por exemplo. Tá certo? Ok? Beleza? Ó, na verdade, observe que está tudo com o número 2 aí, mas essa é a terceira questão e essa é a quarta. Eu esqueci de mudar o número da questão, mas vocês estão seguindo aí, estão observando que é a última questão, essa aí. Que dá um pouco mais de trabalho, tá? Mas eu fiz um esquema, fiz um desenho para vocês observarem. A ponte estaiada sobre o rio Guamá, na estrada Alça Viária, próxima a Belém, no Pará, tem um vão livre dos 320 metros, que é essa distância aqui, ó. A forma do piso da ponte sobre o vão é circular com um raio de 4.000 metros. Então,
Isso daqui que não está parecendo muito um círculo, né, mas ela é exatamente bastante circular. Então a distância do centro para um ponto aqui vai ser de 4.000 metros. Com o formato circular, a altura máxima do vão em relação às extremidades aumenta em metros. Ó, você vai ter que calcular essa distância daqui para cá, certo? Ó, isso aqui seria a parte circular, onde você vai ter essa distância a mais que a gente vai ter que calcular. Veja só, eu fiz um esquema, vou explicar para vocês. Ó, o esquema é mais ou menos o seguinte: imagine essa curvatura, onde esse raio, essa distância daqui para cá, que eu chamei de O para P, é exatamente de O até M e de M até P, certo? Eu chamei de OP, essa distância, que é OM mais OP, o mais PM, e PM é o que a gente quer achar. Agora, como é que eu vou achar isso? Primeiro, a distância de O para A é essa distância aqui. Veja que ó, a gente conseguiu um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Onde, se essa distância daqui para desse vão era de 320 metros, vai ficar 160 metros em cada, já que isso aqui é exatamente no centro. Tá, beleza? Então, observando esse triângulo OAM, é um triângulo retângulo, então eu posso dizer que, usando o teorema de Pitágoras, OA ao quadrado é AM ao quadrado mais OM ao quadrado, certo? É o que eu coloquei aqui. Aí eu vou achar o OM que eu não tenho. Esse O até A é o raio, certo? Que foi dado lá 4.000, vai ficar 4.000 ao quadrado, OM ao quadrado e 160 ao quadrado. Aí eu economizei um pouco aí. Fazendo esses cálculos, a gente vai achar uma raiz quadrada aproximada. A dificuldade dessa questão é exatamente isso. Você vai encontrar uma raiz quadrada aproximada, não é uma questão interessante para cair no Enem, certo? Aí a raiz quadrada OM, quando você vai achar a raiz quadrada para OM, vai dar 3.996,8 metros. Tá joia? Bom, aí a gente volta para aqui. Se OP é OM mais PM, então 4.000 é igual a 3.996,8 mais PM. Então o PM é a diferença. Então 4.000 menos 3.996,8 dá 3,2, que é exatamente a letra C. Certo? Ok? Beleza? Valeu, por hoje é só. Observem as questões que vocês têm, as questões propostas, com certeza vai ter algo parecido com isso, tá? E na aula que a gente vai ter ao vivo, na sexta-feira, se você tiver alguma dúvida, a gente pode tirar, tá beleza? Tchau, até!